O Advento é o tempo litúrgico que antecede o Natal. São 4 semanas nas quais somos convidados a esperar Jesus. Por isso é um tempo de preparação e de expectativas na espera do Senhor. E hoje a gente tem a alegria de receber em nosso programa o padre Patrick Brandão, da Diocese de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Boa tarde, padre Patrick. Eu acho que o nome é um trava-língua, né, padre? Boa tarde, Padre Wellington. Sim, é um trava-língua, esse Patrick Brandão. Patrick Brandão. Olha, seja bem-vindo, alegria poder acolhê-lo aqui no nosso programa. Primeiro eu gostaria que o senhor falasse um pouco de onde o senhor trabalha, a diocese a qual o senhor pertence, qual paróquia que o senhor acompanha, qual o trabalho aí que o senhor exerce nessa igreja particular no Rio de Janeiro. Tá certo. Duque de Caxias é uma cidade na periferia aqui do Rio, do Grande Rio, né? É uma cidade próxima, coladinha na cidade do Rio. E aqui a nossa diocese é composta de 2 cidades da Baixada Fluminense, a cidade de Duque de Caxias e a cidade de São João de Meriti. E aqui em nossa diocese eu sou pároco na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no centro de Duque de Caxias, e ajudo na assessoria da Comissão Diocesana de Liturgia da nossa diocese, a Escola de Formação Permanente para os Leigos e as Leigas, e também a Escola Diaconal. Perfeito. Padre, e a gente está se preparando para viver um momento que, como sacerdotes, na nossa pregação, a gente sempre exorta o povo a não viver do mesmo jeito, né? A não viver da mesma forma, mesmo que todos os anos tenhamos esses mesmos tempos litúrgicos, as leituras, digamos assim, o contexto da vida, ele sempre se insere de um modo diferente, né? Fala um pouco para a gente desses movimentos da vida litúrgica e do convite que somos chamados a cumprir para não vivermos do mesmo jeito essa realidade. Assim como nós temos o ano civil, temos o ano escolar, o ano acadêmico, a igreja também tem o seu ano próprio, que é chamado ano litúrgico. E tem o seu término com a celebração de Cristo Rei do Universo, celebramos no domingo passado, e o início do novo ano com o tempo do Advento. Mas nós vivemos como se fosse um grande ciclo, né? Um grande ciclo. E nesse grande ciclo do ano, o centro é sempre a Páscoa de Jesus. É sempre a vida de Jesus. E o documento Sacrosanto Concilium, documento do Vaticano II, ele nos fala lá no número 102 uma coisa muito importante, que quando nós celebramos o ano litúrgico, nós celebramos a vida de Cristo, celebramos a Páscoa de Cristo. Então, Jesus é sempre atual para nós. Ele se manifesta também através dos ritos, através da palavra que é proclamada, como o autor da carta aos Hebreus nos recorda, essa palavra ela é viva, ela é eficaz, e para nós essa palavra, ainda mais no tempo do Advento, no ciclo do Natal, ela tem um significado ainda maior, porque essa palavra é o próprio Jesus. É o próprio Jesus vivo, presente, operante na sua igreja. Então, nós não vivemos de fato de qualquer maneira, né? Nenhum tempo, porque durante todo o ano litúrgico, a gente é convidado a fazer a experiência amorosa com Cristo, no mistério da sua vida, no mistério da sua vida, do seu nascimento, a encarnação, do seu ministério público, também da sua entrega, da sua pregação, do chamado dos discípulos, e depois, claro, no centro da sua vida que está a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E nós vivemos intensamente a vida de Jesus através de palavras humanas, através dos ritos, através da nossa celebração. Então, isso faz com que as nossas celebrações
não sejam apenas celebrações mecânicas, mas celebrações que envolvam toda a nossa vida, toda a nossa existência. Essa é a beleza da liturgia, essa é a beleza das nossas celebrações. O encontro com Jesus sempre novo, sempre vivo. E agora a gente entrando nesse momento da preparação para vivermos o tempo do Advento, fala um pouco para a gente do significado desse tempo que se abre para a igreja depois de celebrarmos o final do ano litúrgico, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O tempo do Advento é esse começo, né, do tempo do grande ano litúrgico, e nós podemos talvez perceber a partir dos próprios textos, né, já que estamos falando de liturgia, a partir dos próprios textos litúrgicos, o significado talvez forte deste tempo. Quais são as duas marcas, poderia dizer assim, do tempo do Advento? Antes de tudo, a palavra Advento, ela significa vinda. Vinda de um evento. Os textos da liturgia, eles nos falam de duas vindas, de dois adventos. Nas duas primeiras semanas, nós temos ali, inclusive marcados pelo primeiro domingo e o segundo, também com a sua semana, um tempo chamado como Advento do fim dos tempos, que a gente usa uma palavrinha técnica na teologia chamada escatologia, ou seja, o nosso encontro definitivo na segunda vinda de Jesus. E essa vinda de Jesus, na segunda vinda, ele vem como Senhor e juiz da história. A gente tinha celebrado no último domingo do ano litúrgico Jesus Cristo, Rei do Universo, Senhor do tempo e da história. Agora, começando o novo ano litúrgico, a gente começa esse tempo permeado pela esperança cristã, pelo dom da esperança cristã. Então, nos dois primeiros domingos, deve ser marcado na vida de cada um de nós e da nossa comunidade o dom da vigilância, o dom da esperança. Esperamos o Senhor que virá, e virá na sua glória. Mas, ao mesmo tempo, é um tempo em que a gente se prepara para a solenidade do Natal do Senhor, do seu nascimento. E, por isso, nos dois últimos domingos, o terceiro e o quarto do Advento, com as suas semanas, ali a gente celebra o Advento do Natal, do nascimento. É uma espera agora festiva, é uma espera jubilosa no encontro do Senhor que veio, e veio dentro da história. Ele é o Senhor da história porque o Senhor, ele veio e quis utilizar da nossa carne. Como nos recorda João 1,14, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Cristo se fez presente na história. E por isso, essa espera se torna uma espera jubilosa no Senhor que já veio. É o Senhor que virá, como celebramos nos dois primeiros domingos. É o Senhor que veio dentro da história, mas é importante também recordarmos aquela marca do Senhor que vem constantemente na nossa vida. Vem nas celebrações litúrgicas, vem no nosso encontro com Ele, vem também na caridade que nós exercemos. Portanto, o significado profundo, espiritual deste tempo é celebrarmos o Senhor que veio na história, que vem continuamente em nossas vidas, e nós que esperamos vigilantes o Senhor que virá na sua glória no dia do juízo. E quais são as figuras que a gente poderia assim elencar para quem está em casa? Porque muito daquilo que a catequese visual que a igreja nos oportunizou durante um longo tempo, quando as pessoas ainda não tinham acesso às leituras mais aprofundadas, né? A teologia se aprendia muito pela arte, né, padre?
E quais são as figuras que a gente pode dizer que são figuras próprias desse tempo do Advento? E aí eu digo, não somente desenhos, né, mas pessoas, figuras mesmo, simbólicas, aí eu deixo a critério do senhor. Certo. A liturgia ela é belíssima porque nos dá a oportunidade de celebrarmos o Senhor, que veio, que vem e que virá, através também de símbolos, através de gestos, não somente através de palavras, mas Cristo ele veio e veio na nossa carne, no nosso corpo, e por isso nós podemos manifestar essa vinda de Deus, a celebração da nossa fé também através do nosso corpo, através de gestos, através de símbolos, e alguns símbolos nós poderíamos destacar. E talvez um dos símbolos aí mais eloquentes de todos os tempos litúrgicos sejam as cores, né? Nós temos aí a cor verde para o tempo comum, e no tempo do Advento nós temos a cor roxa. Essa cor roxa que tem um significado diferente do tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é uma penitência mais intensa. É a ideia dessa penitência, vamos conduzidos para o deserto com Jesus, passamos ali 40 dias, vencemos as provações para celebrar a Páscoa de Jesus. No Advento é um pouquinho diferente. Aparece também a imagem do deserto, mas a imagem do deserto é de um deserto florido, de um deserto irrigado. E nesse deserto, nós somos convidados como a primeira figura, a figura do profeta Isaías, uma figura muito antiga, e lendo os textos, principalmente do livro da Consolação, que é de Isaías 40 a 55, nós vamos vendo essas imagens do deserto que vai se abrir em flor, esse deserto que acolherá como terra seca a vinda do Salvador, esse Salvador que é, por exemplo, para nós, esse broto de Jessé. Olha que imagem bonita e viva, simbólica para cada um de nós. E por isso, a cor do tempo litúrgico é uma cor que também nos conduz à vigilância, à espera, que é a cor roxa. Também nos conduz a essa dimensão da penitência, mas uma penitência nessa espera feliz do Senhor que já veio na história, que já entrou dentro da terra seca da nossa história e fez florir com a sua esperança. Essa é uma primeira imagem. Uma outra figura que nós poderíamos recordar é a figura de João Batista, né? A figura desse último profeta que na sua pessoa e na palavra toda a história, recapitula toda a história precedente, todos os profetas. Ele pôde ver com os seus olhos a profecia sendo realizada, a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus. E esse deserto, de fato, nessa profecia, que se abriu em flor, né? Que se abriu em flor. É uma imagem bonita para cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, aí já olhando o segundo momento do Advento, como aquele momento da primeira vinda do Senhor, a imagem de Nossa Senhora, da Virgem Maria. E a Virgem Maria como aquela mulher grávida que espera ansiosamente a vinda do seu filho. Como a Virgem Maria, aquela mulher grávida, toda a igreja se engravida da palavra. Toda a igreja se engravida da presença do Senhor que vem e espera ansiosamente a festa das luzes, né? A festa do encontro com o Senhor. Por isso, lá no terceiro domingo do Advento, a cor muda, não é mais a cor roxa. Não sei se vocês
já repararam isso, mas a cor se torna rósea, um rosa um pouco mais escuro, porque é a mistura do roxo, daquela penitência, daquela espera do Senhor que virá na sua glória, com a esperança, porque já veio na história, com a celebração do Natal do Senhor, a proximidade. Então, o roxo com o branco se fundem e se torna aquela imagem bonita nas vestes e também nas nossas toalhas, da cor dessa espera feliz. Se aproxima o Natal de Jesus, se aproxima o Natal do Senhor. Depois, outras imagens também nós podemos recordar. Recordamos a imagem da Virgem Maria, a imagem bíblica da filha de Sião, mas podemos recordar também outros símbolos colocados na liturgia, às vezes à porta da igreja, por exemplo, ou em outros lugares, que é o presépio, que aos poucos vai sendo montado. O Diretório sobre a Piedade Popular nos fala da importância do presépio. O Papa Francisco também nos presenteou, aí recentemente, uma carta sobre o presépio, a importância do presépio. E esse presépio ele pode sendo montado aos poucos nas nossas comunidades a partir do dia 17, que começa a grande novena de Natal. Então, essa imagem também, as imagens sendo montadas aos poucos do presépio vão nos ajudando a celebrar o Senhor que vem, o Senhor que veio e o Senhor que virá. São figuras, modelos para nós, Isaías, João Batista, Nossa Senhora, mas também os símbolos colocados na liturgia nos ajudam e contribuem para celebrarmos o Senhor. Lembrando sempre que a liturgia é feita de símbolos, gestos, palavras que se recordam, mas dão vivacidade a cada ano na presença do Senhor. Agora, padre, por que a palavra sobriedade ela vem com tanta frequência para identificar os elementos da liturgia do Advento? Por que falar tanto de sobriedade? E aí eu queria que o senhor explicasse o sentido dessa palavra, porque quando a gente fala disso, né, fala-se sempre na questão das músicas, dos enfeites, dos cânticos, de tudo, né? Eu acho que a palavra sobriedade ela está bem rimada, por assim dizer, com o tempo do Advento. Obrigado pela pergunta, Padre Wellington, porque é uma pergunta importante, pois marca quer o tempo da Quaresma, como também o tempo do Advento, né? A sobriedade dos símbolos, a sobriedade da música, porque o verdadeiro tempo festivo será a partir da grande solenidade do Natal do Senhor. É na solenidade em que os elementos festivos aparecem. E quais são esses elementos festivos? Vamos dar um exemplo simples da liturgia, que é o hino de louvor, por exemplo. O hino de louvor nós omitimos quer na Quaresma, também no Advento, para que possamos celebrar o grande louvor de Deus na solenidade. Nós omitimos na Quaresma, porque depois nós vamos celebrar o grande louvor de Deus ali, naquele momento em que nós entoamos o hino de louvor na Vigília Pascal. Mãe de todas as vigílias, mãe de todas as celebrações. No Advento, a sobriedade ela é manifestada também através dos símbolos natalinos. Às vezes, em algumas comunidades e paróquias, claro, sem nenhum exagero e não há nenhum problema, mas na liturgia a gente deveria evitar, por exemplo, usar já no tempo do Advento os enfeites de Natal, porque ainda não é o Natal. Nós estamos aguardando o Senhor que vem. Então, os símbolos de Natal, que são símbolos de festa, nós não utilizamos nem mesmo na coroa do Advento, porque a coroa, até a coroa do Advento, ela manifesta essa gradualidade
do Senhor que virá, do Senhor que veio e que vem continuamente dentro da história. Então, os símbolos festivos, eles são deixados para depois. Inclusive, o presépio, no Diretório de Piedade Popular, nos pede que esses símbolos sejam colocados aos poucos. Então, se na nossa comunidade a gente vai, talvez, aí preparar o presépio, preparar um momento de oração, que os símbolos festivos, as grandes luzes, sejam colocadas a partir da festa da luz que veio nos visitar. Como nos recorda os evangelhos, o sol nascente, a grande luz, veio visitar a nossa história. E por isso, os enfeites, as luzes, elas aparecem depois do tempo do Natal. Então, essa sobriedade significa a vigilância ativa na oração, no encontro do Senhor, de intensificar o nosso desejo de fazer festa, de se encontrar com Deus. E a liturgia também nos recorda sempre, naquele documento sobre a Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II, que toda a liturgia é uma nobre simplicidade. Uma nobre simplicidade. Então, aproveitando essa sobriedade do tempo, que seja uma sobriedade simples, mas ao mesmo tempo nobre, bela, bonita, através da nossa celebração, do nosso canto, que seja um canto que de fato conduza àquele grande grito da igreja: Maranatá, vem Senhor Jesus. Que possamos gritar com toda a igreja, cantando também, suplicando a vinda do Senhor, mas ao mesmo tempo que seja simples, sóbrio, para que a grande festa seja no dia do Natal do Senhor. Agora, Padre Patrick, a gente está vivendo a última semana, né, do ano litúrgico, para podermos nos preparar no próximo domingo para vivermos o primeiro domingo do Advento. Existe alguma razão, algum sentido na espiritualidade ou na pedagogia da liturgia para que o ano litúrgico comece quando começa o tempo do Advento? Então, a igreja, na sua sabedoria, ela sempre quis colocar, né, isso foi a partir do século IV, do século V, nós temos essas grandes raízes na tradição da igreja, e no Ocidente sempre foi colocado para nós chamadas 4 têmporas do Advento. No rito, por exemplo, de Milão, são 6 tempos, 6 têmporas do Advento. A igreja sempre quis colocar, marcando de fato para nós esse tempo que é a vinda do Senhor, já que o ano litúrgico, nós celebramos no ano litúrgico a vida de Jesus, então é necessário começarmos celebrando o mistério da encarnação de Jesus, o seu nascimento, para a partir dali começarmos a meditar as manifestações do Senhor. Isto é, quando nós estamos celebrando o Natal do Senhor, nós estamos celebrando uma manifestação, a encarnação do Senhor. Ele se fez carne. Depois a gente celebra aquele domingo da Epifania do Senhor. Não sei se vocês se recordam, se chama esse nome. A palavra Epifania significa nada mais, nada menos do que a manifestação. E que manifestação é essa? O Senhor, ele veio na história, no Natal, veio e nasceu na família de Nazaré, em Belém, nasce para aquele povo eleito, mas na manifestação, na celebração da Epifania, essa promessa de Deus, ela não se restringe mais somente a um povo, mas a todos os povos, representados ali pelas figuras dos magos do Oriente que vão até Jesus. Depois tem uma outra manifestação. Celebramos o batismo do Senhor já indo para o tempo comum. E nessa manifestação, quando Jesus depois começará o seu ministério público,
a manifestação é a voz de Deus que diz: este é o meu filho amado, no qual eu ponho o meu bem-querer. Então, são manifestações da vinda de Deus. Então, a liturgia, na sua sabedoria antiga, que se renova sempre, é quase como que ela quisesse nos conduzir pela mão, conduzir cada um de nós pela mão no mistério da vida de Jesus. E aí a gente percebe o nascimento, as suas manifestações. Ele é o Filho de Deus e agora, no tempo comum, se começa a ouvir a pregação do Filho amado, porque é o Pai que diz, é o Pai eterno que diz: escutai o que ele diz, escutai o que ele diz. Então, por isso, depois a gente começa a escutar as pregações de Jesus, as orientações que ele dá, o sermão da planície, o sermão da montanha. Então, por isso, a igreja coloca logo no iniciozinho do ano litúrgico o tempo do advento, para nos conduzir aos poucos na vida de Cristo. Poderíamos até dizer assim, uma imagem simbólica: assim como Cristo nasce na fragilidade de uma criança, pequenino, e vai crescendo ao longo da sua vida, cada um de nós, pela liturgia, na escuta da palavra, dos gestos simbólicos, do canto, através da nossa fé, da nossa celebração, vamos também, de pequeninos, na nossa espiritualidade, vamos crescendo, amadurecendo. É o próprio documento, também repito sempre, este documento da Sacrosanto Concilium, no número 14, documento sobre a Sagrada Liturgia, que fala que a liturgia é para nós fonte de espiritualidade. Então, através da liturgia, das celebrações, dos ritos, nós vamos crescendo na maturidade de Cristo. Então, por isso a igreja coloca logo no comecinho esse tempo do advento. E a primeira vinda e a segunda vinda estão unidas. É um único movimento. Por isso existem essa dupla dimensão, é a dimensão do juízo, a dimensão da primeira vinda do Senhor, o Senhor que veio e o Senhor que virá. Por quê? O Senhor que veio na história, ele virá para arrematar a obra da criação, para ser o Senhor do tempo e da história. O Senhor virá para ser, na imagem de Paulo, de São Paulo, tudo em todos. Perfeito, padre. E tem um dos símbolos assim que estão sempre presentes nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, que é a chamada coroa do advento, né? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco desse significado simbólico da coroa do advento, que de um modo pedagógico acompanha a gente nesse período anterior ao Natal. A coroa do advento, ela nasce de fato da piedade popular. Ela nasce na Alemanha e depois vai sendo um pouquinho divulgada em todos os países ali nórdicos da Europa, e nasce com uma espiritualidade nas casas dos cristãos. E aos pouquinhos, isso vai chegando até nós como um elemento a mais na liturgia, mas não um elemento qualquer, um elemento bonito, porque através das velas que nós vamos acendendo ou colocando naquela coroa que é circular, justamente para manifestar, é uma coroa circular para manifestar essa primeira e essa segunda vinda do Cristo que veio, mas também do Cristo que virá. É uma coroa viva, não é uma coroa que já deve estar enfeitada, com elementos mortos, né? Deve ser enfeitada bem, enfeitada com folhas verdes, aguardando os sinais de festa do Natal do Senhor. E um dos sinais que vão dando para nós esperança, expectativa, são as velas que vão sendo acesas aos poucos, vão sendo acendidas aos poucos em cada liturgia. E mostra para nós, talvez, aquela imagem das virgens prudentes, que estavam ali com lâmpadas acesas, esperando o Senhor, né? Então, nós somos convidados
a cada vela acesa, a nos colocar dentro dessa espiritualidade bonita das virgens, que esperam ansiosamente a vinda do seu Senhor, a presença do seu Senhor. Então, no primeiro domingo, a marca daquela vela acesa é a marca da vigilância. No segundo domingo, a marca daquela vela acesa é a marca de prepararmos o caminho do Senhor que vem. Depois, a felicidade do terceiro domingo, é o domingo da alegria. E por último, com a Virgem Maria, esperamos o sol nascente que virá nos visitar e acendemos a última vela e está completa essa vela, essa coroa do Advento. A coroa do Advento é uma marca bonita, muitas paróquias e dioceses permitem a utilização, é dada uma permissão, principalmente para colocar nas casas, pelo Diretório sobre a Piedade Popular da Congregação do Culto Divino, é incentivado, porque é um elemento bonito e festivo. Então você também na sua casa pode ir aos poucos montando a sua coroa do Advento, ali próximo à imagem talvez de Nossa Senhora, a imagem do Pai Eterno, aberta a sua Bíblia, meditando a palavra de Deus, talvez recuperando um elemento da palavra do domingo. Então, no âmbito pessoal, a gente pode ter diversos exercícios de espiritualidade em torno da coroa do Advento. Então, a coroa do Advento manifesta para nós esse sinal da vinda do Senhor, da verdadeira luz que virá para iluminar a nossa história, a nossa vida. Padre Patrick Brandão, agora sim eu consegui falar sem gaguejar. Muito obrigado pela oportunidade da nossa entrevista. Quero aqui elogiar a sua didática em nos ajudar a mergulhar nesse mistério, nessa relação com a liturgia, com esse tempo que se aproxima, esse tempo do Advento. Já falei aqui para o nosso diretor que aí em Duque de Caxias, né? Nós vamos contratar o senhor para ficar sócio do programa, viu? Opa, tá certo. Obrigado. Muito. Gostamos muito, viu, padre? Eu que agradeço o convite do programa Pai Eterno e desejo a todos os que estão nos ouvindo um ótimo tempo do Advento, um tempo cheio de expectativa do encontro com Jesus, mas também para o senhor, Padre Wellington, que celebrando o mistério da Páscoa de Jesus nesse tempo do Advento, possa também conduzir também o povo de Deus no encontro com Jesus. Desde já deixo o nosso carinho e abraço a todos os irmãos redentoristas. O nosso abraço também a todo o povo de Deus aí da Diocese de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Um abraço, Padre Patrick, sua bênção. Deus abençoe e obrigado. Deus abençoe a todos. Amém.